noite. O Mais Saúde está no ar. E o tema de hoje é a saúde dos idosos. E para falar com a gente aqui no nosso programa, convidamos o geriatra, Dr. Gabriel Knipel. Falei certo? Knipel. Boa noite, Gabriel. Boa noite a todos os nossos ouvintes, e agradecer o convite. Muito obrigada, seja bem-vindo aqui. Fique à vontade, viu? Muito o programa obrigado. É todo seu hoje. E lembrando você aí de casa, né, que nosso programa é ao vivo e você pode participar com as suas perguntas. O nosso telefone aqui é o 3372-3720 ou nos mande uma mensagem de texto para o 9972-1640. A gente aguarda as perguntas de vocês aí. É o seguinte, Gabriel, eu costumo brincar, né, que o meu programa sempre inicia com as perguntas básicas. Ok. E eu acho que é interessante para o pessoal de casa saber o que é geriatria, né, e como ela contribui para a melhoria, né, na qualidade de vida das pessoas em geral. A geriatria é o estudo, é o trabalho com as pessoas idosas. O que é idoso na definição da Organização Mundial de Saúde? São as pessoas com mais de 60 anos. Então, existe a geriatria, que é o trabalho com os idosos, e a gerontologia, que é o estudo do envelhecimento. Normalmente, a gente trabalha as duas coisas concomitantes. Gabriel, a gente conversando nos bastidores, você me disse que há diferença entre as geriatrias. Você poderia explicar para a gente que diferença é essa? Tem duas correntes básicas na geriatria. A geriatria americana, que é mais técnica, onde o mais importante é a doença. Você fazer o diagnóstico da doença, você fazer exames para você poder comprovar isso, e a geriatria europeia. A geriatria europeia ela é mais ligada na funcionalidade do doente. O mais importante para a geriatria europeia é se o paciente ele consegue ir ao banco sozinho, ir ao supermercado sozinho, principalmente se ele acha o caminho de casa. Se a gente não consegue mais isso, se ele consegue se vestir sozinho, se alimentar sozinho, ir ao banheiro sozinho. Então, para a geriatria europeia, o mais importante é a funcionalidade, que é a geriatria que eu mais gosto. A geriatria americana trata a doença e a geriatria europeia trata o doente. Gabriel, tem uma pergunta que eu acho que é interessante a gente fazer, pode parecer boba para o pessoal de casa, mas eu acho importante. O que é o envelhecimento? Existem várias teorias do envelhecimento, tá? Algumas palavras que eu vou usar podem ser um pouquinho mais complexas, mas para a divisão celular existe um órgãozinho dentro da célula que chama telômero. O telômero, quando uma célula vai se dividir em duas, ela puxa as duas partes da célula, uma para cada lado, para a gente de uma célula ficar em duas. Quando durante toda a nossa vida, a gente tem necessidade dessa multiplicação celular, porque células morrem todos os dias e conforme a gente vai envelhecendo, a capacidade desse telômero de puxar as células uma para cada lado, ela vai ficando prejudicada, ela vai perdendo pedaços a cada vez que tem essa divisão celular. Inclusive, alguns autores determinam que vários tipos de tumores de cânceres são relacionados também a esse problema por causa do envelhecimento do telômero. A outra teoria bastante aceita é a teoria da oxidação das células por causa de substâncias que o oxigênio agride e acaba destruindo algumas organelas dentro da célula. É aquela ideia de que o mesmo oxigênio que me dá a vida é o mesmo oxigênio que me mata? Que também te mata. Porque o oxigênio, ligando em algumas organelas da célula, ele fica uma substância mais ácida que acaba destruindo a membrana celular e alguns órgãozinhos que tem dentro da célula. Gabriel, eu peguei alguns dados, né, para montar o nosso programa de hoje, e de acordo com a Organização Mundial, né, de Saúde, nos próximos 10 anos, a população mundial, né, de idosos ultrapassará 1 bilhão de pessoas, ou seja, quase 1/6 da população será idosa. O que a gente pode fazer, então, nesse caminho, né, já que a gente está vendo que essa população cada vez cresce mais, como a gente pode envelhecer bem? É possível envelhecer bem, com qualidade de vida? Como que a gente pode fazer isso ao longo do nosso caminho? O envelhecimento é uma coisa que não está acontecendo não só no mundo, mas principalmente no Brasil. O Brasil tem um problema sério que ele tem as mazelas de países em desenvolvimento, doenças infecto-contagiosas, e também tem as complicações de países desenvolvidos, doenças cardiovasculares, as pessoas estão ficando cada vez mais velhas também, e consequentemente vai aumentando os problemas da saúde pública em relação a esses pacientes. O envelhecimento saudável,
Tá? Eu costumo comparar isso daí como a sua vida financeira. Se você ganha 100, né, você não pode gastar mais de 100. E quando você é novo, você tem, desses 100 que você ganha, você tem que economizar 30 que você vai ter que gastar depois dos 60. Então, tudo que você faz quando é mais novo, né, de bom ou de ruim, ou você paga a conta depois dos 60 anos, ou recebe a aplicação, né, depois dos 60. Né? Eu costumo dizer que o envelhecimento de uma pessoa tem que começar a ser pensado no pré-natal da sua mãe. Olha, ou seja, bem antes, ao nascer já. Antes de nascer. Tá? Porque eu costumo até brincar com meus pacientes, eu costumo ler o livro do fim para o começo. O pediatra ele só tem a introdução do livro, ele só tem o prefácio. Eu leio o livro do fim para o começo, porque tudo que aconteceu na vida desse meu paciente, ele vai ser importante no que está acontecendo hoje. Se ele tem hoje, se ele teve o hábito de beber, de fumar, não tinha atividade física, tinha colesterol elevado, depois dos 50, 60, 70 anos, ele vai colher, ele vai pagar essa conta. Colher os frutos ou pagar essa conta, conforme ele, quem não plantou vento vai colher ventania. Certo. Uma pergunta também, já estava aqui no meu roteiro, mas a Ana, né, do Solar da Serra fez. Muito obrigada, Ana, pela sua participação, um abração. Existe uma idade certa para ir ao geriatra? O geriatra, ele normalmente, a Organização Mundial de Saúde e a Associação Brasileira, ela recomenda, né, que a geriatria são pacientes a partir dos 60 anos. Tá? Eu atendo os pacientes de qualquer idade, porque acaba que eu atendo o filho, o neto, e outro dia me trouxeram uma criança de 4 meses que eu não sabia nem por onde começava. A criança de 4 meses realmente eu não consegui me virar muito bem, mas a geriatria, a sua consulta com geriatra, pode ser agendada a partir dos 40, 50 anos, mas o mais importante é que você procure o seu clínico, a sua unidade básica de saúde e faça desde cedo o acompanhamento de glicose, de colesterol, do triglicérides, fazer o acompanhamento, fazer uma atividade física regular. Então, quando você chegar na época de realmente precisar do geriatra, você chegar em boas condições. Tem uma pergunta aqui que eu fiz, Gabriel, eu acho que é importante também. Quais são as transformações mais significativas na estrutura física e emocional que as pessoas vão perceber após 60 anos? Eu vou pedir à produção agora que coloque para a gente a figura número 1, para que o Dr. Gabriel possa explicar para a gente que transformações são essas. Figura 01, por favor, produção. Ali a gente vê um esquema de pacientes até os 55 anos de idade. Normalmente, a gente tem uma estrutura física bastante razoável. A gente começa a ter perda principalmente de grupos musculares do abdômen, das pernas e, consequentemente, o que vai acontecendo? A partir dos 65 anos, a gente pode ter também uma protusão do abdômen que vai puxar a coluna mais para frente e cada vez a gente vai tendo mais comprometimento da musculatura do abdômen, do tórax e dos membros inferiores principalmente. E a idade de 75 anos, o que a gente pode sentir? Aquilo é um esquema teórico, tá? Eu tenho pacientes com 70 e poucos anos que têm uma condição física melhor do que a minha. Tá? O Major Souza Cabral, por exemplo, ele faz coisas que eu não consigo fazer. Joseph Pilates, 87 anos também, tinha um físico, né, de um homem de 30 anos. Então, eu tenho vários pacientes que têm uma condição física muito melhor do que a minha. Que têm o hábito, desde pequeno, de fazer atividade física. Então, isso vai muito também da genética, do estilo de vida, comportamento. Também nessa questão que eu estou falando. E no plano emocional, o que a gente vai perceber mais assim de mudança? Uma marca muito importante que a gente considera em geriatria é a aposentadoria. A pessoa, quando se aposenta, às vezes começa a se sentir menos capaz, menos produtivo, começa a ter um aumento de casos de depressão. Você pode ter, com essa aposentadoria,
você acaba se sentindo mais fraco, vai se acomodando, né? Vai ser aquela pessoa que vai ficar só na praça jogando dama. Então tem que se cuidar aí e tentar ir levando um outro ritmo de vida mesmo, né? Manter um ritmo de vida saudável. A aposentadoria, hoje em dia, a gente aposenta com relativamente uma idade baixa, a maioria muitas pessoas, né? E tem uma vida produtiva ainda pela frente. Então, acho que o marco aposentadoria, eu mesmo quando fui para a reserva do Exército, os 2, 3 primeiros dias eu me senti um preguiçoso. Aí depois a gente começa a entender que eu acabei arranjando mais atividades do que eu já tinha. Fazer então, outras escolhas, né? Outras buscas mesmo. Eu mesmo senti isso. A gente vai ter que dar uma paradinha, viu, Gabriel? Rapidinho. Lembrando você de casa que você pode participar aqui do nosso programa. Mande uma mensagem de texto para o 99721640 ou nos ligue aqui na TV, 3372-3720. A gente vai para um breve intervalo e voltamos já.